um cidadão comum que trabalha como cobrador de ônibus, é casado e vive dando o mesmo conselho. Vocês são aí da Cidade de Deus? Aí vocês têm que sair de lá, gente, tem que estudar. Pra sair lá daquela comunidade lá, cara. Lá da favela, muito polícia, muito bandido também. Ele só queria ter uma vida melhor, para si mesmo e para sua família, longe de tudo aquilo, até que esbarra no bandido errado e tudo muda. Nesse vídeo, eu te mostro como a vingança destruiu o Mané Galinha e criou a maior tragédia de Cidade de Deus. Na primeira cena do Mané Galinha, a gente já repara que até um cara simples que só quer tomar uma cerveja pode acabar sendo engolido pela violência, mesmo sem ter feito nada. Porque assim que o Zé percebe que ele tá bem no seu espaço, ele já dá logo um tapa na cabeça e um soco no estômago dele sem qualquer conversa, e ainda ameaça atirar se fizer isso de novo. Tudo pra provar sua autoridade e mostrar que mesmo com só 18 anos, era ele que mandava por ali. E mesmo em uma cena tão curta, já é suficiente para sentir a injustiça e ver o quanto esse cara e todos ao redor simplesmente não conseguiam reagir, sofrendo calados e vendo um garoto acabar com o que seria só uma simples noite de curtição. Mas essa não seria a única vez. Pelo contrário, esse era só o começo, porque numa favela como essa, a ameaça tá em todo lugar e pode vir de qualquer pessoa. Afinal, se crianças aprendem a roubar e a matar antes mesmo de saber ler, o que impede que até os bons como o próprio Buscapé não pensem nem por um instante em se inclinar para esse mundo. E quando junto do Barbantinho, os dois estão prestes a assaltar o Mané Galinha, que trabalha como cobrador de ônibus, se no primeiro instante com o Zé ele não pôde prever a ameaça, aqui ele antecipa, vendo nos olhos dos dois e fazendo-os perceber que eles não pertenciam a esse mundo, dizendo eles para estudar, sair da comunidade e buscar uma vida melhor, contando um pouco da própria história, dizendo que terminou o colegial, o que era extremamente raro naquele lugar e que serviu o quartel sendo o melhor atirador combatente da sua unidade. E apesar de não ter tido grandes oportunidades de trabalho, ele nunca deixou de sonhar em mudar de vida, já que ele mesmo disse que sabia lutar karatê e esperava o momento de trabalhar em uma academia, para sair de uma vez por todas da favela. E quando o Barbantinho pergunta se ele é bom de briga, ele diz que na verdade ele é bom de paz, mas se precisar, ele não vai deixar de agir. Mal sabia ele que sua paz estava prestes a ir embora e nunca mais voltar, porque se em uma festa ele já havia sofrido antes com a violência, o que o impediria de sofrer de novo, já que aquele mesmo bandido agora dominava a favela e precisava de alguém para descontar a raiva, ao ver a única pessoa que ele amava o abandonando por uma garota que tinha acabado de conhecer. E o que é ainda pior, a raiva dele só crescia por você desde o momento que botou os olhos na sua esposa e foi rejeitado. Ver alguém que ele considerava tão inferior, dançando e se divertindo com a garota que desejava, era simplesmente impossível de aceitar. Porque alguém cruel como o Zé Pequeno não pede, ele toma. Por isso ele perde a cabeça e caminha em direção ao Galinha. O baile tá lotado, as pessoas dançando, o clima era de festa. Mas então o Zé Pequeno, junto de um capanga, chega até ele, o empurra e aponta uma arma. Sem motivo, apenas inveja. A mulher dele começa a chorar desesperada. O Mané fica sem reação, sem saber o que fazer. O Zé fica cada vez mais irritado. As pessoas ao redor permanecem caladas. Ninguém tenta impedir. E no meio de todos, ele é obrigado a ficar pelado, tomar tapas, humilhado e visto por toda a favela. Porque assim como o Bené, quanto mais paz eles buscavam, mais a violência chegava primeiro. E se a violência parecia vir apenas do Zé, até ele acabou sofrendo as consequências quando suas ações o fizeram perder seu amigo bem nos seus braços. Só que no mesmo baile em que um bandido morre, outro começa a surgir. Porque sem um amigo para o segurar, não tinha ninguém que o impedisse de cometer todo tipo de maldade que ele quisesse. Seu resquício de humanidade havia ido embora. Por isso, quando tromba de novo com a garota do baile e esposa do Galinha, dessa vez ele não aceita o não como resposta. Ainda mais vendo os dois de novo, com amor, com felicidade, com algo que o pequeno sabia que nunca seria capaz de ter. E se já havia deixado o Mané sem roupas, agora era a vez de sua esposa, bem na sua frente, enquanto você é obrigado a assistir tudo. E novamente não é capaz de fazer nada para evitar. Ele tem mais homens, armas e um ódio que você até então não conhecia. E tudo o que te resta é o silêncio, a tristeza, a dor e um pensamento que até o Zé Pequeno compartilhava. Por que aquele filho da puta não me matou? Calma aí, por que eu não matei aquele filho da puta?
quando o Zé volta para terminar o serviço, ele foi ainda mais impiedoso. O Mané pela primeira vez pensou em reagir, mas a família impediu que ele saísse para fora, e quando o irmão dele tentou fazer algo, não importa se era criança ou não, o exército do Zé não perdoava ninguém. Um monte de homens armados para caçar um cara que só queria viver com a família. Agora precisava ver sua casa destruída e seu irmão mais novo e tio caídos no chão como se não fossem nada. Mas não foi só o irmão ou o tio que morreram naquele dia, mas a esperança do Galinha e a paz que ainda restava no seu coração, porque agora ele não ia mais aceitar calado. Agora era guerra. E quando o Cenoura aparece e entrega uma arma pra ele, logo depois de perder seu irmão, o Mané não pensa duas vezes. Um por um, a gangue e o poder do Zé iam cair. E o que é mais curioso é que no momento em que o primeiro de seus homens é derrubado, pela primeira vez em muito tempo, nasceu algo raro na Cidade de Deus: esperança. Parecia que de repente, a Cidade de Deus tinha encontrado um herói. Pessoas olhando pela janela, Buscapé tirando fotos, famílias agradecendo o Galinha. O único problema é que as pessoas não queriam ver é que até a esperança, naquele lugar, vinha acompanhada de sangue. Porque em um primeiro momento, o Mané Galinha até acreditava que se unir ao Cenoura era apenas uma forma de pegar o Zé Pequeno, tanto que ele não concordava em roubar, se revoltava e dava conselhos quando via crianças como o Filé com Fritas envolvidas no crime e acreditava que jamais se tornaria um deles. Não sou bandido, velho. Eu só tô nessa aqui por causa desse cara que não sou bandido. Mas por não ter outra opção e por sua busca obsessiva por vingança, se no primeiro assalto ele salva a vida de um vendedor das mãos do Cenoura, mesmo jurando que não morreriam inocentes, com o passar dos assaltos, essa regra se tornou uma exceção. E quando ele acaba com a vida de um policial, ali já não estamos falando mais do mesmo Mané Galinha, algo que o Cenoura percebeu com uma expressão que já diz: esse cara agora é um dos nossos. Porque para derrotar um bandido grande, é preciso se tornar um ainda maior. A vida na favela era o purgatório, virou inferno. Mesmo que isso vá contra tudo aquilo que você sempre acreditou e transforme não só a sua vida, mas a da sua família e até das pessoas que você tentou ajudar em um inferno ainda maior. Porque graças aos assaltos, a gangue do Cenoura finalmente se tornava um adversário à altura para a tropa do Zé Pequeno. Ainda mais que o Mané Galinha, por ter sido um dos melhores atiradores em seu tempo no exército, eliminava os rivais com uma facilidade muito maior. E toda essa guerra dividiu a favela. Quem estava de um lado, agora já não podia atravessar para o outro, nem para visitar parente. A Cidade de Deus se tornava uma espécie de Vietnã. Os soldados eram qualquer um que tivesse coragem de pegar numa arma, e as vítimas eram os mesmos soldados. O tempo passava e as coisas só pioravam. Ninguém sabia mais como tudo aquilo tinha começado, mas todo mundo sabia como ia terminar. E o Mané Galinha via de perto crianças da idade do próprio irmão morrerem da mesma forma cruel, só por também se recusarem a ficar paradas. Mas mesmo com tudo isso, depois de ser preso e de ver seu rosto estampado num jornal e de perceber que a polícia nunca vai fazer nada para parar o Zé, ele vê que é o único capaz de fazer alguma coisa. O problema é que quando você se torna um deles, seu destino também é o mesmo, porque no momento que a dor e a vingança se torna todo o seu combustível, você fica cego e não percebe que sua vingança também pode causar a vingança de outro. Você nunca quis que uma criança entrasse na guerra, mas também foi um dos motivos para isso. Você queria que os outros tivessem um futuro, mas arrancou deles no momento em que destruiu o seu, porque sua revolta tem justificativa. Mas seu fim foi sua escolha, porque malandro é malandro e mané é mané.